do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda qualidade e tradição agora em suas mãos. Vem aí a 39ª Feira de Profissões da Unisanta, na versão online. De 24 a 28 de maio, das 15 às 20 horas. Você poderá interagir ao vivo pelo YouTube, no canal oficial da Unisanta. Mais de 25 profissionais das áreas de exatas, humanas, saúde e biológicas. Inscrições gratuitas e sorteio de bolsas de estudo. Acesse unisanta.br/Feira de Profissões. Dois pontos com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Olá, começamos mais um programa Dois Pontos com Cláudia Duarte. Estamos disponíveis também nas redes sociais. É só procurar pelo Santa Portal no Facebook e no YouTube. O turismo foi um dos segmentos mais afetados economicamente na pandemia. Entre os meses de janeiro e outubro do ano passado, o setor registrou uma queda de 900 milhões no fluxo de viajantes internacionais, em relação ao mesmo período do ano de 2019. Agora, ainda bem de forma sutil, o turismo dá sinais de recuperação e vem gerando alguns negócios. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a empresária desse segmento, Alessandra Rego Mexia Santos. Ale, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Claudinha, tudo bem? Ale, o que mais devem te perguntar é quando que vai voltar ao normal o turismo, né? É indefinido isso ainda, né? Infelizmente não sabemos, mas já existe um aquecimento em relação ao segmento. Principalmente agora, depois da abertura de alguns países para a entrada de brasileiros, aspas, liberando a vacina para brasileiros. Então, nessas últimas 2 semanas, houve um aquecimento geral. Realmente, quem tem condições de ir para outros lugares para poder se vacinar, para fazer a devida quarentena, estão investindo, estão apostando, porque querem viajar, né? Sim, e também é um setor que movimenta muita gente, economicamente falando, né? Tem muita gente dependendo disso. Muita gente. O turismo teve um prejuízo incalculável durante essa pandemia. Eu acho que foi um dos segmentos mais afetados, junto com a cultura, na questão de teatro, shows, eventos, enfim. E agora está tendo a oportunidade de se reaprender, né? Como fazer, como fazer, né? Tá muito... Eu acho que a gente começou a caminhar. Antes a gente estava estagnado. E agora estamos caminhando. Que bom. O brasileiro já está viajando até para o exterior. Tem alguns países, acho que está tendo muita procura para o México, né, Ale? O que acontece é o seguinte, com a abertura, a facilidade, principalmente dos Estados Unidos, com a vacina da Pfizer, que estava liberando para turistas, não só para brasileiros. Começou pelo estado da Flórida, em Miami. Então, inicialmente você tinha que apresentar um certificado de residência, depois foi sendo mais flexível, até porque não só o Brasil, o mundo inteiro vive do turismo. Sim. Então, vive do turismo na questão local e o estado da Flórida, principalmente nos Estados Unidos. E eles começaram a abrir sem essas exigências, então dando a vacina para as pessoas para o turismo. Nova York seguiu o mesmo caminho. Também vão começar a autorizar sem a comprovação de residência. E o brasileiro vai poder tomar a vacina nos Estados Unidos, que era o que todo mundo estava aguardando primeiro para viajar. E agora com esse plus da vacina... Juntou o útil ao agradável. E não é só o México. A maior procura dos brasileiros é a entrada pelo México. Porque é um país extremamente agradável,
tem várias opções, as pessoas falam muito de Cancún, mas tem um leque muito grande de lugares lindíssimos para conhecer no México. Então as pessoas optaram pelo México, mas Costa Rica, até Sérvia, Bósnia, o brasileiro pode fazer a quarentena e depois ir para os Estados Unidos. São 14 dias essa quarentena? 14 dias completos, tá? No caso, seriam 14 dias e 15 noites. O brasileiro tem que estar com o passaporte carimbado de entrada no México e estar hospedado no México durante 14 dias. Ou na Costa Rica, em qualquer outro país que libere. Então não dá para entrar nos Estados Unidos direto, tem que fazer essa quarentena, que não é nada ruim para quem tem tempo, né? Para quem tem tempo disponível. Os Estados Unidos, o Biden liberou para estudantes e outras observações, outras ressalvas como jornalistas, mas tem que ter o visto específico, ou profissionais da saúde que estejam atuando na área da pandemia da Covid. Então, para essas pessoas não é necessária a quarentena. Dos estudantes existe uma ressalva que a partir do dia 1º de agosto, contando 30 dias para trás. Então, se o estudante quiser ir agora, ele não pode. É a partir do início das aulas no dia 1º de agosto. Contando 30 dias, pode ir a partir do dia 1º de julho. Então, isso é uma ressalva muito importante, porque tem gente que fala, então eu vou... Não. A partir do dia 1º de julho, então, você vai poder entrar comprovando que as suas aulas começam dia 1º de agosto. Tem que ter essa antecedência de, no mínimo, 30 dias. Entendi. Agora, a sua agência, a Global Tour, ela sentiu essa movimentação? A procura está melhorando? Deu uma aquecida de fato? Nós já tínhamos alguns passageiros que já tinham optado por isso. Desde janeiro, nós estávamos atendendo alguns clientes que já estavam indo para o México ou outro país que aceitasse para fazer a devida quarentena para tomar a vacina. Então, tinha uma disponibilidade de ficar 14 dias no México, mais 21 nos Estados Unidos, porque a Pfizer, a primeira dose, também teria que tomar a segunda. Então, a gente está falando de um intervalo... Mais de um mês de... Exatamente, de viagem. Mas algumas pessoas optaram por isso e fizeram. E agora teve um aquecimento maior, principalmente por conta da liberação para as crianças, para os adolescentes, né? A partir de 12 anos da Pfizer. Já está liberado para tomar vacina. Então, algumas pessoas estão acreditando bastante e procurando, graças a Deus. Agora, independentemente dessa questão da vacina, há uma procura por viagens de lazer mesmo, aqui pelo Brasil ou mesmo para fora, para esses países em que os brasileiros são permitidos? Tem uma procura, óbvio, ínfima, perto do que seria o normal, mas existe. Não é uma história nem nada de agente de viagens. Fui fazer uns exames em São Paulo e o cardiologista, sem saber qual era a minha profissão, quem eu era, enfim, ele falou que... eu perguntei, mas doutor, como as pessoas estão? Ele falou assim, olha, 90% das pessoas que sentam nessa cadeira que você está, todas estão com o mesmo problema, uma ansiedade... uma angústia, né? Não, um sentimento de impotência em poder... É um medo iminente da morte. Você Exatamente. Acorda todo dia pensando, será que eu vou pegar quem não teve, não está vacinado? E mesmo quem já teve pode se recontaminar, né? Então é um medo constante, não tem como prevenir porque o vírus está no ar, né? Claro, tem as medidas, né, preventivas, máscara, distanciamento, mas o vírus está no ar e qualquer um pode pegar a qualquer momento. Mas foi o que ele falou, não é só a medicação antidepressiva que resolve toda essa situação. Ele falou assim, as pessoas estão precisando viajar, estão precisando respirar. Eu falei, nossa, doutora, eu preciso postar isso e colocar isso de alguma forma. Ele falou assim, não, as pessoas precisam interagir, conhecer o novo, diferente, aproveitar, respirar de uma forma diferente. E realmente algumas pessoas, até por uma questão de saúde, tá? Por estarem... muito sufocadas com a situação, elas viajam, óbvio, com todos os cuidados devidos, porque todo mundo tem medo, tem receio, mas as pessoas procuram. E até uma viagem não significa um investimento tão alto assim, tem para todos os bolsos. Lógico. Só o fato de você mudar o cenário, né? Mudar de cenário, ver um outro panorama, você já volta revigorada. Exatamente. Né? Hoje o turismo, e a gente entendeu que depois da pandemia isso vai ser uma coisa muito forte, essa questão do luxo em exagero vai ser uma coisa muito...
não vai ter uma procura tão grande. Hoje, aquela coisa da natureza, de você se sentir livre. Né? Contato com a natureza. Com todo o suporte, com todo o protocolo que vai exigir a partir de agora. A gente sabe, a partir de agora não, já está ocorrendo isso. A pessoa vai querer respirar muito mais com contato mesmo, com aquela coisa que não precisa ostentar, mas sim sentir. Agora, com relação a esse novo panorama, né, que envolve o turismo e o mundo de maneira geral, você acha que os passageiros, as pessoas de maneira geral vão ganhar com isso? Porque está tudo adaptado. E não existe só o coronavírus, né? Existe meningite, existe a gripe convencional, existe sarampo, enfim. Principalmente os navios, né? A gente estava conversando aqui fora do ar que eles vão voltar com uma estrutura enorme de proteção, né? Isso daí... Todo mundo vai ganhar, independentemente desse sofrimento todo que a gente está passando agora com a pandemia, né? Eu acho que a pandemia é fato que foi prejudicial para todos, todo mundo sentiu muito, mas vão existir os benefícios da pandemia. Pós-pandemia, né? Até um reaquecimento, né, Ale? Eu acho que depois de um tempo assim tão difícil, né, e tão sofrido, vai ter um reaquecimento, né, um aquecimento natural Eu acho que, na verdade, para o meu segmento e principalmente para as agências de viagem, isso vai ser muito importante, porque hoje existe todo um protocolo a ser seguido, é necessário uma assessoria, é necessário, porque hoje para você entrar nos outros países são diversos formulários que você tem que preencher, muitas vezes carteira de vacinação, que é o que a gente estava falando para o passageiro, a segurança vai ser muito maior durante a viagem, só que tem que existir um roteiro, uma situação onde tem que ter alguém por trás para coordenar isso. E na questão do que os navios, os hotéis e a parte aérea vão passar a oferecer aos passageiros, o passageiro só vai ter a ganhar. Os navios estão projetando literalmente uma bolha durante os cruzeiros. Então, você vai entrar, você vai fazer teste, você vai ter toda uma assistência. Então, durante todo aquele teu cruzeiro, a higiene vai ser muito maior, as cabines vão ser mais divididas, aquela coisa de você ficar... Muitas vezes, a opção de um navio onde os cruzeiros tinham cabines, as cabines estão sendo... aumentadas justamente para ter essa situação de proteção. De distanciamento, né? Não, e não é isso. A higiene constante, então... Você tinha aquela camareira do corredor, você não vai ter mais uma camareira do corredor, você vai ter a camareira, você vai ter a pessoa que vai estar fazendo a higienização durante um determinado período. A Disney lança o ano que vem um navio, em 2022, chamado Wish. Só a estrutura que está sendo montada para aquele navio, eles estão investindo, já era uma coisa super esperada, e agora, pós-pandemia, é uma coisa impressionante. Eu acho que o passageiro vai ganhar muito em todos os sentidos. Olha que bacana. Então quer dizer que realmente está sendo, né, uma fase muito sofrida, mas depois a gente vai, se Deus quiser, colher isso. Espero que a economia, né, o turismo mobiliza, né, economicamente, muita gente vive disso, então realmente a gente está precisando de notícias boas relacionadas ao turismo mesmo. E nós ganhamos alguma coisa durante a pandemia. Eu acho que o turismo nacional, o brasileiro descobriu muitos hotéis no Brasil que não sabiam nem que existiam, destinos, aproveitou também muito o Brasil, e isso foi muito bom. Só que eu, particularmente, a gente sabe que o turismo nacional vai ter um aquecimento muito maior inicialmente, mas eu acredito que o turismo internacional vai estourar. Pós-pandemia, quando todo mundo estiver mais tranquilo, essa história da vacina... Porque hoje a gente tem algumas restrições para entrar nos países, só que a Europa e os Estados Unidos, agora no verão, que começa em junho, julho, a temporada, eu acredito que vão abrir com uma força total, porque precisam, como Grécia, Turquia, Croácia, que dependem do turismo. Sim. Então, precisam trabalhar durante o verão, que é o forte na Europa. Então, eu acho que esses destinos
eu acho que vai ter o passaporte saúde, aquela coisa de quem tiver vacinado vai poder entrar. Com PCR, né? Enfim, exatamente. Então, eu acho que algumas situações a gente vai conseguir chegar num denominador comum para o passageiro poder embarcar, poder viajar e poder aproveitar. Se Deus quiser. Agora a gente já está há mais de um ano nessa condição, então realmente as pessoas estão tendo tempo agora de pensar em tudo isso. Agora, você acha que quanto à acomodação, as pessoas estão mudando com relação à preferência de imóveis de temporada ou ainda realmente estão procurando os hotéis? As pessoas procuram os hotéis principalmente por conta da comodidade, né? E dos atrativos de lazer também. Né? Não, é assim, tá todo mundo cansado de ficar em casa. Então, principalmente, vamos falar as mulheres. Então, quanto tempo as pessoas não podiam ter outros funcionários dentro de casa, ou então até mesmo ficaram arrumando casa, organizando. Ninguém aguenta mais isso. A pessoa quer comodidade, tranquilidade, desde que seja num lugar mais simples ou num lugar mais arrumado, não importa. Tranquilidade. Numa cadeira de praia ou passeando em qualquer outro lugar. Ela quer estar tranquila, aproveitar, não ter as obrigações que a gente teve durante um ano. Dentro a gente está de tendo, casa, exatamente, né? Obrigações domésticas. Exatamente, porque desde o homem até a mulher, todo mundo ficou dentro de casa, ninguém mais sabia o que fazer. Então, você chegar num hotel e ter aquela comodidade de estar a sua cama arrumada, com uma ressalva muito grande isso nos hotéis no mundo inteiro. Você tem a opção de ter ou não a arrumação dentro do teu apartamento. Se você não quiser, dentro do hotel, que ninguém entre para arrumar a sua cama, você tem essa opção. A maioria está dando essa comodidade. Mas também você tem a opção de ter 2, 3 vezes por dia um hotel arrumando, limpando o seu banheiro, tendo todo o protocolo necessário para poder receber um hóspede da melhor forma possível. Então, eu acredito que os hotéis vão se reerguer de uma forma muito satisfatória. Agora, nesse período que a gente está voltando, né? Voltando a ter opções para viajar, você tem algum roteiro, algum destino que você indique, mesmo nessa questão do México, né? Que tem muita gente indo para lá, algum lugar que você indique e fale, tem opção para a família inteira, ou então para um casal? Eu acho assim, dicas. É o que eu falei, tem muita gente, eu vou para Cancún, eu vou para não sei, o México é lindíssimo. Eu gosto muito da região de Los Cabos. Eu acho um lugar maravilhoso, lindíssimo. Por sinal, estou direcionando os meus passageiros quando solicitam para lá, ou para Playa del Carmen, enfim. Mas Los Cabos eu acho que tem um charme diferente, porque justamente não tem aquela coisa do turismo já de antes da pandemia, entendeu? Aquela coisa de todas as nacionalidades, muita gente. Los Cabos é um lugar lindíssimo em questão de natureza, maravilhoso, com hotéis para todos os bolsos, mas com hotéis de redes excelentes, desde Four Seasons, Nobu, Viceroy, enfim. O passageiro vai estar muito bem atendido. Durante agora esses 3 primeiros meses, os passageiros podiam mergulhar e ter passeios com baleia. Não é golfinho, a gente já está falando de uma coisa a mais, porque Cancún a gente tem os golfinhos, mas imagina você estar passeando de barco e tem uma baleia pulando. Então é assim, eu acho que isso são experiências inesquecíveis, e esses destinos, até na parte gastronômica, Los Cabos é impecável. Desde São José de Los Cabos a Cabo de São Lucas. Então, locar um carro e você fazer toda aquela região, fica num hotel, tá naquele hotel, mas poder fazer todos os passeios. Você tem 14 dias para ficar lá, então você tem muitos lugares para conhecer. Até mesmo fazendo uma parada na Cidade do México. 3, 4 dias na Cidade do México, suficiente. Fica, faz a conexão para São José de Los Cabos e aproveita o restante da quarentena. Tem alguma perspectiva aí para a Europa, de países que estão para abrir? Eu preciso esperar ter todas as informações para ser uma coisa certa, porque Seychelles abriu para o mundo e depois de uma semana fechou para brasileiros. Então, República Dominicana está aberta? República Dominicana está aberta, Costa Rica está aberta.
Tem muitos lugares, até mesmo eu acredito que Portugal seja um lugar também que vai abrir para brasileiros. E também tem aquela situação, quem tem passaporte europeu, a gente pode verificar, eu acho que vai ter uma facilidade maior. O passaporte europeu, não digo só o europeu, uma dupla cidadania para a pessoa poder entrar. A quarentena está sendo exigida? Está sendo exigida. Os países estão monitorando. O brasileiro pode entrar em Portugal, se ele ficar com uma autorização, ficar 14 dias dentro de um hotel. Ninguém vai viajar para ficar 14 dias dentro de um hotel monitorado. Então, isso fica um pouco complicado. Mas eu acho que a partir de junho a gente vai ter novas opções. Agora, com relação aos preços, para a gente terminar, graças a Deus a gente está tendo a oportunidade, né, de ir para alguns lugares bacanas, enfim, mas os preços estão mais... como é que está esse custo-benefício? Porque tem menos gente viajando, está mais fácil de viajar com relação a isso? Para o exterior, eu acho que não vai ter essa facilidade tão grande. Principalmente agora com essa facilidade dos Estados Unidos da vacinação para o mundo. Então, vai ter muita procura. É o Brasil. No Brasil, do brasileiro para o México, ou para a República Dominicana, ou para a Costa Rica, ou para qualquer outro lugar. Eu acho que a procura no destino Estados Unidos, México e Estados Unidos, acaba sendo um pouco maior. E para a Europa, consequentemente, a gente está falando de abertura de temporada de verão. Sempre foi mais caro esse período. Então, é diferente você viajar em fevereiro, março, abril para a Europa do que você viajar junho, julho e agosto, que é altíssima temporada. Então, o custo já é maior. Visto essa situação da pandemia, as companhias aéreas, o turismo em si, eles precisam receber, precisam ganhar. Não, eu acho que não vai ter aquela coisa vai, num termo popular, enfiar a faca, mas não vai ter a facilidade de muitas promoções. Até mesmo para quem utiliza a pontuação, as milhagens. Hoje as agências, a gente acaba vendo muito isso para o passageiro agregado a outros serviços. As pontuações para final de 2022 e 2023, eu tomo um susto quando eu vejo. Porque antes a gente via 15, 20, 30 mil pontos, 40, 70 mil pontos, você vê 150 por ter. Então, assim, até a própria parte de milhas já tem um disparate na solicitação junto à companhia. É muita gente querendo viajar e deu uma brechinha, o pessoal vai mesmo. Ale, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço muito pelo convite, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já. Já faz mais de 1 ano que vocês estão nessa luta. É nos seus olhos que muitos veem a esperança e outros dão o último adeus. São vocês que abraçam o mundo e acolhem cada um de nós. Estão em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, em todas as ambulâncias. Gente com força para ser nossa resistência frente ao invisível. São nossos verdadeiros heróis. Uma homenagem da Blumed a todos os profissionais de saúde. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda a qualidade e tradição agora em suas mãos.
Brasileiros podem viajar para os Estados Unidos desde que cumpram uma quarentena de 14 dias em outro país sem restrições antes de embarcar para a terra do Tio Sam. A Ziza, que é de Santos, está lá em Nova York e vai conversar com a gente agora por aqui por intermédio de uma plataforma digital. Oi, Ziza, tudo bem? Obrigada por nos atender aqui. Oi, Claudinha, tudo bem? Sim. Oi, boa noite a todos. Você está aí em Nova York e passou por uma quarentena antes em Cancún, no México, não foi? Eu fiquei, pode ficar 14 dias completos, né, que eles falam que precisam, e eu e minha amiga, a gente estava junta. Por precaução, a gente falou, vamos ficar 15 noites para não ter nenhum problema de horário, de voo, nem nada. Aí a gente ficou em Tulum, ficamos um dia em Roboche, que é uma ilha, de carro dá umas 3 horinhas de Cancún, e os últimos dias em Cancún, antes de vir para Nova York. Então foi uma quarentena bem agradável, né? Passeou bastante. Foi, mas eu não sei se eu faria de novo. É cansativo. Já tá com saudade de casa? Eu tenho saudades dos meus pais, meus irmãos, da minha cachorra e da comida brasileira, principalmente. E como é que foi para você? Em Cancún foi tudo tranquilo? Exigiram PCR, alguma coisa? Não, para chegar no México não precisa de nenhum exame, mas eu fiz por precaução, né? Que eu sempre tudo. E eu fiquei muito, assim, chocada que lá ninguém usava máscara. Literalmente não parecia que existia uma pandemia. Em Tulum, principalmente, estava tendo festas, beach clubs, festivais de música, como se nada tivesse acontecendo. E olha só, eu fui para lá em janeiro e estava todo mundo, assim, de máscara, mudou bastante então. Eu acho que de janeiro para cá o pessoal então deu uma relaxada, porque em janeiro, o hotel que eu fiquei em Cancún, estava todo mundo, assim, um critério bem rígido mesmo. Em Cancún, em Tulum estava totalmente livre. Em Cancún, algumas áreas do hotel, tipo, para entrar no elevador, precisava de máscara e tal. Mas o resto, tipo, fui no shopping, tava os cassinos abertos, os outros hotéis tudo abertos para visita, então tava normal, assim. Agora, a sua entrada em Nova York foi tranquila? Então, foi mais chato para sair do México do que para entrar em Nova York, porque quando você faz o check-in na companhia aérea no México para ir para os Estados Unidos, eles pedem o seu exame de Covid, né? Pode ser o antígeno, não precisa ser o PCR, que é uma coisa muito boa. Você fez lá no México mesmo, de novo o exame? Os hotéis em Cancún, a maioria, depois de 3 noites hospedadas nele, o mínimo, você ganha teste de graça, ou PCR antígeno. Eu fiz o antígeno e um dia antes de embarcar, aí no dia seguinte fui no aeroporto do México, mostrei o comprovante e aí eles pegam o bilhete que você, quando chega no México, você ganha um bilhete da imigração, né? E o bilhete tem a data que você chegou. Então eles ficam na sua frente por pura pressão, contando quantos dias você ficou. Agora... É horrível, é horrível. Aí quando você chegou aí em Nova York, como você sentiu, né? Você costuma sempre para ir, tem residência, o pessoal tá usando máscara, como é que tá? A Times Square continua cheia, como é que tá aí? Eu acho que foi o que eu falei para meus pais, para minha própria avó, eu falei que foi uma das maiores tristezas, assim. Porque eu cheguei no aeroporto e já teve aquele primeiro susto, né? Não tem aquela fila da imigração, que a maioria das pessoas no voo eram americanas. Então a fila da imigração tinha tipo umas 15, 20 pessoas no voo inteiro. Então já é aquele que normalmente fica aquelas filas enormes. E tal. Mas as ruas vazias, você não escuta ninguém falando português, que normalmente a gente escuta bastante. A Times Square tá triste, vou ser bem real que é triste, é um dos meus lugares favoritos em Nova York, que eu sempre gosto de ir, comprar um moranguinho com chocolate, ficar sentada, né, ver a movimentação. E dessa vez eu fui uma vez e fiquei bem chateada pelo que estava acontecendo, vazio, não tinha turistas, você via que as pessoas andando na rua são trabalhadores mesmo, daqui de Nova York. Foi bem triste essa parte, assim, ver lojas fechadas. E todo mundo de máscara, Ziza? Aqui todo mundo usa máscara em todo lugar, só quando você senta na mesa do restaurante, você pode tirar. Restaurante também é uma coisa muito interessante. A maioria dos restaurantes, quando você entra, você tem que preencher o papel, tem seu nome, seu telefone e o seu endereço. Porque e naquela hora testar positivo, uns dias depois, eles ligam para todo mundo que estava no restaurante no horário. Olha só. Então... Agora você falou dos turistas, né? Que tem pouco turista em Nova York, que você não ouve
aquela mistura de línguas, né, tradicional do lugar. Agora, em Cancún, no México, Tulum, nos lugares que você foi, tinha muita gente de fora, inclusive brasileiros passando pela quarentena, inclusive para ter a oportunidade de ser vacinado aí nos Estados Unidos? Não. Em Tulum, não vi brasileiro, eu vi 2, 3 pessoas que até conversaram com a gente, mas a maioria era europeu e americano, porque era meio aquela época de Spring Break, né? Estavam lá curtindo festas, limite. E aí em Cancún, no meu hotel, assim, eu vi uns 5, 6 brasileiros, mas não cheguei a conversar se estava fazendo a quarentena. Não conheço muita gente que teve coragem de fazer isso, porque eu já estou mais de um mês viajando, então a pessoa tem que ficar no mínimo um mês viajando, né? Sim, sim, tem que ter disponibilidade de tempo também, né? Agora aí nos Estados Unidos, em Nova York, tá tendo muita facilidade para tomar vacina para os turistas? Você tem visto isso por aí? Então, eu conheço muitas pessoas, mas vai ficar mais fácil agora que vai começar a vacinação para turistas nos pontos turísticos de Nova York. Vai ter no Meatpacking, vai ter na Times Square e no Central Park vai ter pontos de vacinação da Johnson para turistas, maior de 18 anos. E não precisa nem ter comprovante de residência, né? Nada. Eles só não avisaram como vai ser, se tem que marcar pelo site deles e só chegar lá na hora, ou se é só chegar e tomar. Eles ainda não mostraram como vai ser esse procedimento. Só anunciaram, foi confirmado pelo prefeito e pelo governador de Nova York, que acho que a partir de junho, meio de junho, começo de julho, vai começar a ter essa vacinação para turistas. Mas não adianta muito, né? Vai ter que fazer a quarentena do mesmo jeito. Sim, é verdade. Agora, para a gente terminar, Ziza, como é que estão as lojas, o comércio, os preços aí em Nova York? Olha, estão assustadores, assim. A Victoria's Secret é uma loja que eu via com muita frequência aqui em Nova York, na Broadway, na Times Square, na Quinta Avenida. E eu já estou aqui há 22 dias, eu não vi nenhuma Victoria's Secret aberta. Nossa! Gap também, eu já passei por 4 lojas da Gap fechadas. Restaurantes, alguns, infelizmente, continuam fechados, sem previsão de abertura alguma. Então, por exemplo, a Abercrombie é uma loja que tinha 5 andares, agora só tem 3, eles fecharam 2. Então, muitas lojas estão passando por essas mudanças, infelizmente. Por exemplo, loja da Apple, se você quer ir, você tem que marcar antes pelo site um horário, não é só chegar e entrar na loja. Você tem que marcar no site e eles falam o que você quer ver, iPad, iPhone, então você tem que marcar tudo bonitinho e entrar para ter um controle entre eles. E os preços, infelizmente, estão muito altos, não só pelo dólar alto, mas, por exemplo, eu vim para cá 2 anos atrás, a última vez, tem tênis que eu vi 2 anos atrás em lojas de marca, que 2 anos depois, nos dias de hoje, está o mesmo preço, que é uma coleção passada. Sim, sim. Então, não estão muito bons, fora o dólar, que não está nada bom. É verdade. Bom, esperamos, né, que com essa abertura parcial aí de alguns países, enfim, que depois da vacina, que as pessoas estejam vacinadas, que tenha realmente um aquecimento aí no comércio natural, como depois das guerras, das crises, enfim, normalmente tem um reaquecimento, né, uma procura pelo consumo, enfim, que isso tudo passe logo. Muito obrigada, viu, Ziza, pela sua entrevista, pela disponibilidade aí de nos atender aí de tão longe. Muito obrigada. Obrigada, Claudinha. Beijão. Até mais. Nós vamos para um intervalo rapidinho, eu volto já já. Conquista sempre um desafio, para cada barreira sempre uma força que nos leva além, que nos leva além. Sabemos que agora é hora de reinventar, de compartilhar cada momento da vida e ir além, ir além. Somos essa força para mudar o mundo, com novas ideias, fazer tudo melhor. Somos o novo, somos unidos, somos uma geração, somos a geração Unisanta.
Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscrições abertas. The Podcast é um novo programa da 107,7. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, um entrevistado diferente num bate-papo super descontraído. The Podcast, na sua rádio favorita, 107,7 Santa Cecília FM. Apoio MKT Systems. Seja rápido, seja digital. Olá, hoje o Cláudia visita o Célula Mater Prime, que é um novo conceito de laboratório de análises clínicas. Eu estou aqui para conversar com o biomédico, doutor Carlos Pires de Campos, né, doutor Carlos Eduardo Pires de Campos. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Célula Mater Prime. É um novo conceito, né, doutor? A ideia é exatamente essa. Nós já temos aí o Célula Mater normal, que a gente vai chamar assim. Quantas unidades aqui? Na Baixada, contando as unidades hospitalares, a gente está com 16. Então a gente tem o Célula Mater, tem o Célula Mater Empresas, voltado mais para a parte de medicina ocupacional, né? Tem o Célula Mater Viva, ali na rua Amazonas, número 137, destinado para o pessoal da terceira idade, melhor idade, aquele pessoal que tem a vivência, por isso o nome Célula Mater Viva. Nós estamos também com o Célula Mater Kids, né, que é o primeiro laboratório de análises clínicas aqui da Baixada Santista, montado exclusivamente para o atendimento de crianças, né? Então ele é todo temático, tem sempre uma história, enfim. Estamos também no Miramar Shopping, funcionando todos os dias. Então é o primeiro laboratório da Baixada Santista que funciona aí todos os dias das 7 às 19 horas. E agora um conceito novo aí, o Célula Mater Prime, para ter um atendimento mais exclusivo de algumas pessoas que realmente pediram para mim: Carlos, abre uma coisa mais seletiva, tal. Nós estamos abertos para todo mundo aqui, mas tem esse conceito de ter assim um atendimento com hora marcada. Estamos aqui no Pré-Mar Corporate, atendimento de segunda a sexta das 8 às 17 horas e também aos sábados. Tem uma sala de coleta exclusiva, então quer dizer, são menos pessoas, né? Mas a ideia é exatamente esse, é um laboratório normal, né, onde a gente está, logicamente, prezando aquilo que a gente vem atrás, que é a parte da humanização. Então, a gente percebeu que todo mundo tem que ter um laboratório, mas aí você pode criar várias vertentes, né? A gente faz também atendimento domiciliar. É isso que eu ia falar, já faz o atendimento domiciliar. Mas existem pessoas que querem vir no laboratório fazer exame, que não quer que ninguém vá na casa dele. Exatamente. Então existem pessoas que não querem que ninguém do laboratório vá na casa dele, porque logicamente pode ter uma pessoa mais velha, enfim, cada um sabe a vida que tem. Sim. Nós estamos assim trazendo uma nova opção de atendimento. E um diferencial não são só as unidades personalizadas, direcionadas para públicos específicos, mas também a rapidez, né, Carlos? A precisão e a rapidez. Quando eu tive Covid, eu fiquei sabendo em 2 horas, já comecei a tomar os medicamentos adequados. Exatamente. Às vezes as pessoas demoram 5, 6, 10 dias para fazer, não estão até curadas ou então muito rápido, quando já sabem o resultado. O medo geralmente é esse, né, Claudinha? A gente sabe que o Covid é um vírus novo, né? Então tudo é muito novo ainda. Você mesmo, a gente pode falar isso abertamente, ela assim participou de várias pessoas que foram lá fazer o exame, ela foi junto. Então ela conhece várias nuances, né? Pessoas que tiveram sintomas, pessoas que não tiveram os sintomas e estavam, você viu. Então assim, quanto mais rápido você tem essa informação, melhor é, né? Hoje em dia nós temos Covid, nós temos a dengue, nós temos chikungunya, nós temos Zika vírus, e são sintomas, né, Claudinha, que se
se misturam. Então a pessoa tem o quê? Dor de cabeça, dor no olho, pode ter tudo isso. Então, eu não sei. Né? Então a pessoa aí tem uma febre, será que é ou não? Plaquetas altera, não altera? Sim. E o vírus por si só é novo. Então, nada mais justo do que você testar, pagando um preço justo por isso, que muito assustou a gente. Até a gente já falou desse assunto. Você lembra no início? Tinha gente cobrando teste de Covid de R$700, R$800, não tem lógica, né? Sim. Então, a gente quer o quê? Que o exame seja útil. Antes de você fazer o exame, você tem que saber o que você vai fazer com o resultado, antes de mais nada. Então, ele tem que ser avaliado pelo médico. Somente não é Google, é médico. Somente o médico pode avaliar o seu exame. O exame tem início, meio e fim. Todo exame, ele tem que ser emitido através de um laudo. Então, o lugar de fazer exame é no laboratório. Sim. Assim como o lugar que a gente compra remédio é na farmácia, não é isso? Então, cada um na sua área. Não adianta banalizar isso. Não adianta. A gente mesmo já vimos laudos errados, você viu comigo, onde era marcado um X, positivo, negativo. Quem assinou? Quem fez? Qual método? É específico? Não é? É sensível? Não é? Qual o teste? Então, isso tem que ser levado muito a sério. A Cláudia, ela é muito aplicada. Ela, quando vem falar de um assunto, ela quer estudar sobre esse assunto. E a gente chegou a falar isso várias vezes. A gente sabe que teve no início, você estava comigo, você viu, alguns exames onde a especificidade do exame não chegava a 40%. Sim. Aqueles exames vindos da China, a gente sabe, vários amigos comuns davam resultado naquele exame e comigo dava outro. Verdade. Então, assim, a gente viveu isso. Como é um vírus novo, a gente tem que ter esse cuidado, sim. Se você está na fase aguda da doença, né? Está com a doença, para saber, você pode fazer os dois com método suave, né? Isso. O antígeno, o PCR. Tá vendo? É quase uma biomédica. Continua. Não, mas é porque, por exemplo, o antígeno você fica sabendo 2 horas depois. Exatamente. E o antígeno, ele tem uma especificidade muito boa. A gente chegou a fazer... Na Claudinha, a gente fez um antígeno e fizemos o PCR. E ela queria que fizesse, na mãe, que fizesse na filha, e a gente fez isso aí. Então, a gente teve o mesmo resultado, só que um saiu em 2 horas e o outro saiu em 24 horas. Agora, levar 10 dias, aí não dá, né, Claudinha? E fora esse período que eu fiquei doente no final de outubro, eu fiz vários outros exames e, graças a Deus, deram negativo em outras fases, que eu convivi com pessoas que estavam com vírus. E não sabia e até. Eu ia visitar minha mãe. Sim. Enfim, então, realmente a gente tem que avaliar o momento certo. Aqui a gente tem essa assistência, né? Claro. Qual exame você vai fazer? Às vezes você quer ver só se você já tem algum tipo de anticorpo. Exatamente. Aí faz a sorologia, exatamente. O IgG. O IgM, tá vendo? A Claudinha, que eu falei para vocês, a Claudinha está entendendo bem. Tem a fase IgG, que é quando você teve contato com o vírus, ou que você já teve, e a fase IgM é quando você está com o vírus. Isso é feito um exame de sangue e a gente consegue ter o resultado em 20 minutos. E até a porcentagem, né, Carlos? Isso, você lembra? Exatamente isso. Então tem outro exame que chama-se antígeno neutralizante e a gente consegue mensurar o quanto que a vacina foi eficaz em você ou não, para os casos de pessoas que já tomaram a segunda dose. Importante lembrar da vacina também, que tem que tomar a primeira dose e tem que tomar a segunda dose, numa vacina específica. Lembrando que esse período tem que ser muito bem respeitado. Está na bula e a gente tem que fazer aquilo que está na indicação. Afinal de contas, quem fez isso estudou para fazer isso. Eu quero falar mais de saúde, Carlos. Por exemplo, as pessoas estão preocupadas com esses vírus que estão realmente entre nós, Sim. Mas é importantíssimo você fazer exames de rotina, né? Então, existe isso. A gente tem que levar em conta que a clínica é soberana, assim, porque o médico está vendo você e ele está vendo o estado que você está. Mas a parte de prevenção e a parte da gente saber quanto ela está, por exemplo, olhando para ela, não posso falar que ela tem um colesterol de 226, eu tenho que fazer um exame. Então, assim, a importância do exame se dá nisso.
A nossa ideia é fazer com que o exame seja acessível para todo mundo. A gente sabe que várias pessoas perderam convênio com essa história de perder emprego, a pandemia. Então, a gente pratica assim, a pessoa a fazer o exame. Mas o mais importante que você fazer o exame é você levar para o médico poder avaliar o seu exame. Não esqueçam que o doutor Google não funciona, que às vezes o remédio que a sua mãe toma é para sua mãe. Esse remédio não é para você. A automedicação ainda mata muita gente. Voltando aos exames, a gente sabe que o exame tem sim uma grande responsabilidade e ele pode até achar uma coisa que você não sabe que você tenha. Por exemplo, já fizemos campanhas anos atrás, onde a gente fez glicemia em 200 mulheres. 50 não sabiam que eram diabéticas. E é um exame barato, fácil acesso, um custo baixinho. E a gente fez essa campanha. Então, assim, nossa ideia é fazer com que o exame seja o seu parceiro na prevenção daquilo que você possa vir a ter ou não. Exatamente com essa questão dos exames, muita gente está sem plano de saúde. Isso aí. E o hemograma, que é um exame básico. Mas pode identificar certas doenças, anemia, pode fazer uma avaliação geral, zona de como está o organismo, e é um exame barato. Barato, exatamente, é um exame que não é caro, R$15, R$20, dependendo o teu convênio qual for, mas é um exame que tem que ter fácil acesso. O que a gente quer falar é exatamente isso de prevenção. Percebi que durante a pandemia, as pessoas mais velhas, elas não deixaram de fazer o exame. Então vamos abrir um laboratório destinado para as pessoas acima de 70 anos. Vamos abrir às 7 da manhã, às 6h30 tinha fila. Vamos abrir às 6h30 da manhã, 6 horas tinha fila. Então, assim, as pessoas elas não deixaram de fazer nenhum tipo de exame. Com isso, a gente viu que a gente pode humanizar isso e você tem o público mais velho, o público kids, você tem um outro lugar que você pode fazer exame domingo às 11 da manhã. Se você falar, eu vou fazer meu exame domingo, você vai no shopping, unidade Miramar, e ela já foi no shopping, já foi na Bernardino, enfim, e você será muito bem atendido também. A nossa ideia é exatamente essa, é levar o exame para todos os nichos, convênios, enfim, a ideia é essa aí. Inclusive, o pessoal da terceira idade que está mais isolado, sim, eles ficam num ambiente diferenciado. Ficam, exatamente isso. Com hora marcada também, lá no Viva com hora marcada, exatamente. A ideia é essa. Agora, o atendimento para as crianças, né? Você percebe que tem esse ambiente lúdico, mais divertido, né? Elas ficam menos estressadas? Já tem umas histórias tão legais que eu vou te contar. A gente sabe que fazer a coleta de uma criança, Claudinha, não é fácil, né? A gente sabe que você tem filha, eu também tenho, a gente sabe que não é fácil. A gente já, nesse tempo que a gente está lá com o Célula Mater Kids, a gente já atendeu por volta de 280 crianças lá. Não teve nenhuma recoleta. Então não teve ninguém que teve que voltar para colher mais sangue. E eu vi cenas assim maravilhosas. Tem uma história até de um menino que foi lá fazer exame, ele tem autismo. E ele faz exame a cada 6 meses. Ele é hipotiroidiano. Estou contando porque a mãe deixou eu falar da história dele. Levamos ele na sala unicórnio, na sala games, na sala esportes. Você quer colher sangue aonde? Eu quero colher sangue na grama. Então ele escolheu colher sangue na grama sintética. Fomos lá, eu com meu corpinho de bailarino, ajudei a fazer a coleta de sangue e tal. Essa história fica muito legal quando ela acaba assim. Esse menino, ele sempre fazia coleta de sangue sedado. E foi a primeira vez em 11 anos que ele fez a coleta de sangue sem estar sedado. Já valeu a unidade. Já valeu a unidade. E lá a gente tem a medalha, super corajoso, super corajosa, sorvete. Então a gente deixa ali a criança num ambiente solta e ela vai colher sangue quando ela quer. Ela escolhe a sala, vai lá, colhe sangue, graças a Deus estou tendo só bons resultados. Deu certo, Claudinha. Perfeito. Muito obrigada, viu, Carlos? Obrigado você, muito obrigado pela visita. Com certeza você estará em outros, você é sempre amiga, sempre ao
meu lado, agradeço de coração a sua visita. Você também, obrigada. E eu, assim, amei. Hoje vim pela primeira vez, acabou de inaugurar. Inaugurou ontem, ela já veio aqui, graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado a você, Claudinha. E agora a gente volta aos estúdios para conversar com Eduardo Sanovics e falar de viagens aéreas. O santista Eduardo Sanovics foi presidente da Embratur, diretor da Rede Alcântara e da Embi Turismo e Eventos. Há 9 anos ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, que reúne as principais companhias aéreas do país. Também é professor universitário na USP e hoje conta aqui com a gente, com a sua presença, para falar sobre turismo na pandemia. Tudo bem, Edu? Tudo bem, um prazer estar aqui, muito grato pelo convite. Obrigada a você. Agora, o turismo internacional, acho que chegou, o pessoal fala de porcentagem, né, de queda, mas acho que esse turismo internacional chegou a quase 100% de queda, né, na fase do ano passado, de pandemia mesmo. Se a gente pensar em percentagem de voos, a queda foi de 96%. Ele praticamente veio a zero. O turismo doméstico muda de país para país. No caso do Brasil, nós caímos 92%, falando aí de março, abril do ano passado. E agora está havendo um aquecimento sutil, assim? Está começando a procura? Com a implantação dos protocolos de segurança sanitária, principalmente a bordo, a partir de junho, julho do ano passado, a gente viu uma leve recuperação. E essa malha, que estava em 8% em março, chegou a quase 75% na virada do ano, dezembro, janeiro. Com a segunda onda, isso desce de novo. E a única boa notícia é que nós avaliamos que abril foi o pior mês, foi o piso, com aproximadamente 1/3 da malha no ar. Os dados de maio já são levemente superiores. Agora, com a vacinação, você acha que isso vai... Principalmente os voos domésticos, né? Nós entendemos que, na medida em que a vacinação avance, que se torne um fato massivo, e nós estimamos que quando a gente tiver ao redor de 55%, 60% da população vacinada, o que deve acontecer lá para outubro, se o presidente não disser mais nenhuma gracinha com os chineses, é possível que a gente retome aí 75%, 80% da malha doméstica. A malha internacional, Cláudia, vai levar pelo menos uns 4 anos para retomar o volume que tinha antes da crise. É muito complicado o desafio. Agora, o Brasil está com restrições parciais em mais de 100 países. Correto. Você acha que isso tende a melhorar também agora com o aumento da vacinação? Para ser bem preciso, para quem está nos assistindo, o Brasil hoje é o 2º país com maior número de restrições no planeta. Só perde para a África do Sul. Os passageiros sul-africanos hoje têm restrição de ingresso em 118 países, os passageiros brasileiros em 116. Isso é resultado da informação que chega no planeta inteiro sobre como nós conduzimos aqui com problemas a pandemia. Portanto, assim que a gente também tiver esse volume de vacinação que eu me referi, um desafio importante para o governo e para o setor privado, no caso nosso, aviação, vai ser ir convencendo os países que o cenário aqui mudou. Eu creio que esse vai ser um desafio muito forte para o ano que vem. Você acha que a rede hoteleira teve um impacto um pouco menor do que a aviação ou é similar? Semelhante. Toda a cadeia produtiva do turismo foi muito impactada. A hotelaria, a gastronomia, os atrativos naturais ou culturais, praia, cachoeira, o Parque do Iguaçu, o Museu do Inhotim, o impacto sobre essa cadeia é enorme. E é um impacto devastador. A receita do conjunto do setor de turismo caiu mais de 80%. Mais de 500 mil postos de trabalho foram dizimados e nós vamos ter que trabalhar muito duro para retomar esse processo. E com relação aos voos, Eduardo, o avião realmente é seguro nessa questão sanitária mesmo? O avião é o meio de transporte mecânico mais seguro hoje, comparando com carro, trem, ônibus, barco, com o que você quiser. Por quê? Porque o avião é equipado com um filtro chamado EPA com H no começo, que a cada 3 minutos puxa todo o ar de cima para baixo e troca todo o ar da aeronave. E ele troca
toda a sua possibilidade de contaminação por um ar renovado. E isso nós estamos dizendo depois de ter passado meses estudando, tanto na Boeing como na Airbus, os efeitos desse processo com testes muito rigorosos. A hora que eles foram publicados, foi só aí que a gente passou a implementar os protocolos de segurança e aí houve aquela recuperação a que eu me referi no começo. Portanto, as pessoas, é claro, têm que ficar de máscara, o serviço de bordo está suspenso, siga a orientação da equipe nossa a bordo, o embarque é faseado, o desembarque também, mas sim, no avião, a bordo, a chance de contaminação é menor do que, por exemplo, num estúdio como esse. Realmente, o que você falou é pertinente porque peguei voos lotados, o pessoal realmente não tira a máscara, os comissários ficam sempre em cima, então essa questão da filtragem do ar é eficiente mesmo, né? Super, super. E comprovada do ponto de vista técnico e gerencial por estudos internacionais. É importante dizer isso, porque qualquer um que esteja aqui assistindo ao seu programa pode entrar na internet agora e ter acesso ao estudo, ele é público. Vai ter algum tipo de campanha, algum desconto, alguns bilhetes vão ser barateados para o brasileiro voltar a viajar ou a lei da oferta e da procura tem uma boa notícia subindo? Aqui. Os preços de passagem nunca estiveram tão baratos. Há 2 semanas atrás tinha a ponte aérea vendida a R$ 22,00, para você ter uma ideia. Nós monitoramos os preços mês a mês, né? E desde 2002 esse monitoramento é feito. É 2002, me permite explicar aqui, porque é quando a gente muda daquele modelo do preço tabelado, você lembra de quando a gente era garoto? Sim, sim. Para o preço liberado. A liberdade tarifária de 2002 abre disputa entre as empresas, abre a disputa de mercado. A tarifa média de 2002 para 2018, ela caiu pela metade. A tarifa média era R$ 920 em 2002, caiu a R$ 400 em 2018. Hoje está em 376. Então, o preço já está bastante barato na média. É claro que se você pegar o voo mais lotado, do dia mais lotado no voo corporativo, isso é mais caro. Claro. Mas como média, ele está bem barato. E sim também para a sua segunda questão. Com certeza, um conjunto importante de campanhas serão lançadas pelas empresas e eu estou convencido que também por uma série de órgãos públicos, tanto o Ministério do Turismo como secretarias, para atrair as pessoas que retomarem as viagens para os seus destinos. Está todo mundo doido para receber gente. Sim, sim. Agora, essa questão do custo mesmo, isso vale para viagens internacionais também? Não é verdade esse conceito para o mercado internacional. O mercado internacional foi dizimado e vai demorar mais tempo para retomar, com desafios de câmbio, preço dolarizado. O Brasil é o campeão mundial de desvalorização cambial. O real caiu 35%. Sim. Tá certo? Essa moça estava falando agora aqui. Imagina se ela foi para lá 1 ano e meio atrás com dólar a 4, agora com dólar a 5,5. Dá um impacto. Muda muito. Dá um impacto muito pesado. É 35% a mais de custo. Então, o internacional vale uma conversa completamente à parte, mas, como síntese, entender que vai ser muito difícil a retomada internacional por N situações, desde as situações de saúde, diferenças culturais, das diferenças cambiais, mas no doméstico nós vamos ver, primeiro, como você bem pontuou, aquela viagem puramente corporativa, o sujeito sai daqui para ir ao Rio, fazer uma reunião de 3 horas e voltar, esse tende a diminuir muito, muito, porque você faz online. Sim. Serão importantes na retomada, portanto, do turismo. O turismo de lazer, a viagem que você faz com a família para descansar, passar uma semana. O turismo de eventos e aí eu falo de feiras, congressos, seminários e convenções, portanto, a retomada da atividade de eventos é absolutamente vital para nós e para o conjunto do setor, hotelaria, gastronomia, atrativos, comércio, etc. E, por fim, tem uma coisa nova aparecendo aqui que eu acho muito interessante acompanhar, que é o seguinte, uma família onde as pessoas estão trabalhando, os meninos estão estudando, está todo mundo meio online, não é muito diferente se está fazendo isso em São Paulo ou em Maceió. Então, tem gente viajando
ainda que alguém vá trabalhar ou vá estudar, mas você tem 4, 5 horas do dia ocupado e nas suas horas livres você vai se divertir. Exatamente. Isso aqui é um segmento novo, sabe? Meio cachorro, meio cabrito, a gente não sabe ainda o que é, mas vai de alguma forma repor um pedaço desse setor puramente corporativo que foi embora. Agora, no começo da pandemia, muita gente adiou, né? Adiou comemorações em família, viagens tão sonhadas, né? E aí ficou aquela coisa de ou prorrogar a data da viagem ou receber o dinheiro de volta. Como é que está acontecendo isso? As pessoas estão realmente adiando ou estão pedindo reembolso? 93% das pessoas prorrogou. Tá? Por quê? Porque as pessoas que compraram o bilhete tinham capacidade econômica de comprar esse bilhete. Não fizeram aquilo como um investimento para render juros ou coisa do gênero. Então a maioria das pessoas quer viajar, não quer o dinheiro de volta. É muito importante chamar a atenção aqui que esse primeiro acordo de prorrogação que nós fizemos dá o direito de todos os passageiros prorrogarem por até 1 ano, uma vez, sem custo e nem multa. Essa etapa está vencendo agora, em maio. Há uma nova MP no Congresso, de número 1024. Nós, inclusive, demandamos, eu hoje de manhã fiz uma reunião com o líder do governo na Câmara, da maioria na Câmara, pedindo que seja votada esse MP com a maior urgência, porque ela prorroga esse acordo por até mais 1 ano. E é muito importante para dar segurança para os consumidores. Sim. Mais de 20 milhões de consumidores prorrogaram seus bilhetes. E uma pequena parte, 7, 8%, pediu reembolso. Recebeu, tem direito. O nosso desafio aqui agora, enquanto brasileiros, é exigir vacina para todo mundo o mais rápido possível. Porque é isso que vai virar a chave. É isso que vai fazer com que uma série de países reabra o tráfego para brasileiros e nos permita viajar para desfrutar, para conhecer a Europa, estudar, rever os amigos, enfim, refazer lua de mel, tudo aquilo que todo mundo quer fazer com muita ansiedade. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença. Não, o prazer é meu. Chegamos ao fim de mais um 2 Pontos com Cláudia Duarte. Agradeço a todos pela audiência e eu aguardo você para mais um programa inédito na quarta-feira às 8 da noite. Lembrando que o nosso programa tem reapresentação aos sábados às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Um beijo para você e até a próxima. Dois Pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis.